Muito bem, então agora a gente vai começar a falar sobre o capítulo 4, que é o campo elétrico na matéria. Então, basicamente, aqui entra a ideia de polarização e dielétricos. 4.1.1 são os dielétricos. Muito bem. Bom, a maioria dos objetos do nosso dia a dia, que a gente está habituado aí a conviver, eles pertencem a duas classes de materiais, tá certo? Então, as duas classes de materiais são os condutores e os dielétricos, ou também ditos isolantes. Ok? Sobre os condutores, como a gente já disse anteriormente, são substâncias que contêm suplemento ilimitado de cargas, tá certo? Então essas cargas são livres, elas estão livres para se movimentar entre os átomos, né? Elas não pertencem a um próprio núcleo, e isso faz com que seja bastante factível a gente induzir uma corrente, dado uma diferença de potencial. Então, nesse modelo, visto que os elétrons são livres, em outras palavras, que a gente pode dizer que os elétrons não pertencem a um núcleo específico, tá certo? Estando então livre aí para se movimentar. Obviamente, quando você não tem uma diferença de potencial, esses elétrons eles se movem de maneira aleatória, né? Então você não tem uma corrente líquida nesse objeto. Mas, a partir do momento que você coloca ali uma diferença de potencial, eles começam a fluir, em sua maioria, obedecendo um sentido privilegiado, né? O que então introduz uma corrente. Nos isolantes, por sua vez, que também são ditos os dielétricos, ao contrário, todas as cargas estão presas aos seus átomos ou moléculas específicas, de forma que eles não podem se mover livremente, como no caso dos condutores, tá certo? Então, isso diferencia um condutor de um dielétrico. Como a gente viu lá, se a gente estudar as bandas, né, de valência e condução, no caso dos dielétricos, o que você tem é que a banda de condução é muito longe da banda de valência, de forma que os elétrons então estão presos aos seus núcleos, e mesmo uma diferença de potencial não joga os elétrons de maneira suficientemente grande na banda de condução a fim de introduzir corrente. Tá? Então, você não enxerga corrente nesse tipo de material, mesmo na presença de uma diferença de potencial. Isso porque a banda de valência e a banda de condução são muito grandes. Então, no caso dos elétricos, os portadores eles possuem pouca liberdade, tá certo? Apesar de existir uma liberdade finita. E podem se movimentar somente preso ao seu átomo ou molécula. Esse deslocamento das cargas nos elétricos, apesar de não tão drástico como no caso dos condutores, eles são acumulativos quando pensamos em todos os átomos e moléculas que constituem a matéria, tá certo? E acabam alterando o comportamento característico da mesma quando estão sujeitos à ação de um campo elétrico. Então, apesar de eles não estarem livres para se movimentarem, trocando ali de núcleos, eles podem, de certa maneira, serem atraídos, né? Então você tem aqui sua nuvem eletrônica no núcleo, né? A gente pensa, se eu aplicar um campo, essa nuvem eletrônica vai dar uma deslocada aqui, né? Ela não vai se desprender do seu núcleo, mas ela vai se aproximar aqui em direção ao campo, criando ali uma certa polarização, certas cargas negativas vão ficar mais, vamos dizer, no nosso caso aqui para a esquerda, né? A minha esquerda, e o núcleo um pouco para a direita, né? Apesar de elas estarem presas ainda ao seu núcleo. Mas você tem ali um deslocamento dessa nuvem eletrônica. Então, esse deslocamento e esse grau
esse pequeno grau de liberdade aí, que essas cargas têm, faz então que na presença de um campo magnético, os materiais elétricos criem então uma certa polarização, certo? Possam vir a criar uma certa polarização. Existem dois mecanismos principais no qual o campo elétrico pode mudar a distribuição de cargas de uma molécula e um átomo, tá certo? Então, a gente vai trabalhar aqui cada um desses casos aí independentemente. Então, vamos lá. Então, o 4.1.2 fala de polos induzidos. Alguma pergunta tem? Não? Tranquilo? A ideia? São presos ao átomo, porém, com uma certa mobilidade, aplicou um campo, eles podem ser atraídos, formando ali uma certa, uma nova distribuição. Isso vai mudar, de fato, a grandeza, as propriedades do material. Então, de polos induzidos. Então, o que acontece a um átomo neutro quando esse é colocado na presença de um campo elétrico? Então, qual o efeito do campo elétrico num átomo neutro? Então, apesar do átomo ser neutro, existe, né, como a gente já viu, um núcleo carregado positivamente e uma nuvem eletrônica negativa, tá certo? Essas duas regiões, elas são influenciadas pelo campo. Então, o núcleo, ele é repelido, né, por esse campo e os elétrons são atraídos por esse. Então, basicamente, eu penso assim, ó, eu tenho aqui um plano aqui infinito aqui, ó. E esse plano aqui está criando aqui um campo elétrico nessa região, certo? Então aqui é como se eu tivesse cargas positivas aqui, uma placa positivamente carregada. E aqui eu tenho o meu átomo na situação de equilíbrio, então. Então, quando esse campo está desligado, a gente tem aqui a nuvem eletrônica mais ou menos em volta aqui do seu núcleo. Isso aqui para quando o campo está desligado. Tá certo? À medida que eu ligo esse campo, o que acontece é que essa nuvem, então, ela fica aí desligada, ela fica deslocada, né? Criando, então, aí uma certa polarização. Então, isso aqui é basicamente uma nuvem eletrônica deslocada. É isso que permite a ligação entre moléculas, tipo entre átomos. Também. Polar. Também, Você vai ter esse tipo de efeito de atração também. Na verdade, as moléculas polares, elas já possuem aí um dipolo induzido, né? Por causa da própria geometria delas ali. Então, a região eletrônica e a região nuclear ali, então, elas são rearranjadas, né, de forma a você ter aí, então, uma certa polarização. De fato, se esse campo for forte o suficiente, o mesmo pode, inclusive, ionizar o átomo, tá certo? Ou seja, arrancar fora um elétron dele e deixar ele ionizado, com um elétron a menos, se você aplicar aí um campo suficientemente forte. Mas para campos moderados, um equilíbrio é encontrado ficando o centro da nuvem eletrônica deslocado do centro nuclear, certo? Então, se você olhar aqui, o nosso centro da nuvem eletrônica, ele está agora aqui nessa região aqui, estando um pouco deslocado, né? E isso acontece quando ele entra em equilíbrio. Então, veja que a nuvem se desloca, né? E ela cria, então, um campo na direção contrária. Mas se você olhar ali do núcleo para a nuvem eletrônica, você tem um campo nessa direção aqui, né?
certo? Porque o núcleo é positivo, né? As cargas estão ali. Quando esse campo se cancela o outro, ela entra numa situação de equilíbrio ali e fica então polarizado. Se você aumentar um pouco mais o campo externo em verde aí na figura, vai deslocar um pouco mais, mas aí vai crescer um campo na direção contrária também, até encontrar o equilíbrio novamente, certo? Se aumentou, desloca mais a nuvem, cresce até entrar em equilíbrio, assim vai. Certo? Se você aumentar muito, você arranca o elétron, né? E aí o negócio ioniza, o elétron fica livre, daí vai-se embora. Muito bem. A atração imposta pelo campo e a atração entre elétrons e núcleo, tá certo? Que é essa linha azul aí também, né, que está sendo criada, elas criam uma situação de equilíbrio, ficando o átomo então polarizado, tá certo? Então isso aqui é basicamente um átomo polarizado. Muito bem. Então, o átomo ele começa a possuir um momento de dipolo, tá certo? P, que aponta na mesma direção do campo elétrico. Se vocês se lembrarem, né, o momento de um dipolo, o que que era? Você tinha uma carga menos Q, uma carga mais Q. O momento de dipolo, então, é um vetorzinho aqui, P, que aponta da carga negativa para a carga positiva, tá certo? E ele vale QD, né? QD, onde essa distância aí é a distância entre essas duas cargas. Tá certo? Então, o momento de dipolo desse objeto aqui, ó, ele aponta do meu X amarelo para a minha bolinha vermelha, certo? Ou seja, da carga negativa para positiva, né? Essa era a nossa convenção ali do momento de dipolo. Então, esse átomo agora polarizado, então ele possui um momento de dipolo P que aponta na mesma direção de E. Então, só para a gente registrar aqui, o átomo polarizado possui, então, um momento de dipolo P que aponta na mesma direção de De fato, esse momento de dipolo P ele é proporcional ao campo elétrico, tá certo? De forma que você pode escrever como P igual a alfa E. Aponta na mesma direção, é proporcional, né? Então você tem ali uma constante de proporcionalidade, que é esse alfa, onde esse alfa é a polaribilidade atômica. Em inglês isso aí é chamado de atomic polarizability. Tá certo? Então, o momento de dipolo, ele é proporcional ao campo elétrico E, certo? De forma que o meu P é igual a alfa E. Obviamente que esse alfa, né, vai depender da estrutura atômica, tá certo? E ele vai ser determinado empiricamente, tá certo? Você vai ter que ir no laboratório para diversos objetos e você vai ter que determinar essa grandeza. Então, para alguns aqui, a gente tem aqui para o hélio, isso aí vale 0,667. Para o hélio, para o hidrogênio primeiro, eu falei hélio, hidrogênio primeiro,
0,205. Para o lítio, já é 24,3, tá certo? Então a polarização fica 24 vezes maior que o campo elétrico. Berílio, 5,6. Sódio, 24,1. Potássio, 43,4 e assim por diante. Então é uma coisa que você vai determinando para cada uma dos átomos, tá certo? Essa porra, esse alfa, ele depende do raio atômico. Quanto maior o raio atômico. Eu não sei exatamente dizer quais são as propriedades atômicas que influenciam no valor do alfa. Teria que ver com mais detalhes. Mas talvez, né, você vê que o hélio, o hidrogênio tem um átomo e um elétron, tá certo? Ele dá 0,67. O hélio já tem 2 elétrons, já diminuiu, né? Então o sódio já tem 11, né? Então já deu 24. Então talvez não esteja diretamente relacionado com o raio, não. Talvez esteja mais relacionado com o fato de ser um condutor, tá vendo? Ó? Você tem ali o sódio 24,1, né? Mas provavelmente está relacionado com a estrutura mesmo da eletrônica do átomo, mais, né? Geométrica, eletrônica. Isso aqui é alfa sobre 4πε0, tá? Essa grandeza aí. E ele está em unidades de 10 a menos 30 metro cúbico. Note que metro cúbico, né, a dimensão de alfa, né, porque o P é coulomb vezes metro, né, que é o QD, não é isso? E o campo elétrico é coulomb por metro quadrado, não é isso? Que é carga sobre distância quadrada. Então, o alfa tem que ter dimensão de metro cúbico, certo? Para que você tenha ali a dimensionalidade. Então, vamos fazer aqui um exemplo só para ilustrar. Então, o exemplo 4.1. Então, o modelo simples para o átomo consiste em uma carga pontual Q envolvida por uma nuvem esférica carregada menos Q de raio A. Então, você tem aqui Q e você tem em volta dela aqui uma nuvem de raio A. Muito bem. Calcule alfa para esse modelo. Então, quanto vale alfa? Para esse modelo. Então, na presença do campo E, a nuvem, então, ela é deslocada de D, tá certo? A gente vai supor, então, que na presença do campo, você vai para uma situação agora onde essa nuvem ela fica deslocada. Então você tem, vamos fazer aqui a nuvem em vermelho, está aqui minha nuvem, o meu núcleo ele vem parar um pouco deslocado aqui, e você tem aqui do centro até esse núcleo uma distância D. Você tem aqui o campo externo que produziu esse deslocamento, e esse deslocamento ele é saturado, né? Ele entra em equilíbrio, quando então você tem aqui um campo aqui EC que compensa o efeito desse outro campo E. Então, no equilíbrio, o campo elétrico que empurra o núcleo é exatamente igual ao campo elétrico que o puxa, né, para a condição de equilíbrio, certo? Que o puxa para a situação de conforto, né, que é a situação inicial. Então aqui você tira aqui o módulo de E,
C é igual ao módulo de E. Isso aqui no equilíbrio. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer aqui é calcular o campo elétrico produzido pela nuvem, tá certo? Isso pode ser calculado pela lei de Gauss. Então, vamos lá. Então, pela lei de Gauss, o campo elétrico é EC pode ser calculado. Tá certo? Então, ó, veja só qual que é a ideia. Vou fazer o desenho com a nuvem deslocada. Ó. Veja que se eu calcular EC, eu tenho E, tá certo? Aí o meu P nada mais é do que o Q vezes D, né? Então, o P eu já tenho, então eu consigo calcular o alfa. Certo? O P é Q vezes o D. Se eu calcular o EC, ele é igual ao E, aí eu consigo calcular o alfa, porque o P dividido pelo módulo de E é igual ao alfa. Tá certo? A pergunta é como é que é o cálculo do EC. Ó. Então eu vou desenhar aqui, ó. Tá aqui minha nuvem, tá certo? Tá aqui o centro da minha nuvem. E tá aqui, ó, o meu núcleo. Ok? Nessa posição aqui, ó, em cima do núcleo, existe um campo nessa direção, tá certo? Que cancela o campo externo aqui, que estava aqui, ok? Qual que é esse campo aqui, ó? Esse campo aí, ó, basicamente, o que você vai fazer, ó? Você vai pegar aqui, ó, fazer uma superfície aqui que passa bem em cima desse ponto aí, ó. Tá certo? E vou, então, calcular. Quem que contribui para esse campo aqui? Só essas cargas internas aqui, ó. Tá certo? Se eu fizer a superfície gaussiana ali, centrada aqui, ó. Essas cargas que estão aqui, ó, como elas estão externas à superfície gaussiana, eles não contribuem para criar esse campo aqui em laranja aqui, EC. Vocês concordam comigo? Tá claro? Sim. Então é essa superfície gaussiana em verde aqui, ó, vou dar uma sublinhada aqui, ó, que a gente utiliza então para calcular o campo elétrico. Note que ela não tem a carga total Q, né? Ela tem só uma fração da carga. Porque Q era a carga da nuvem eletrônica total. Tá certo? Ali eu não vou ter toda a carga. Vou ter uma fração da carga só. Toda a carga está nesse volume aqui, ó. Mas não é toda que contribui. Tá certo? Então, basicamente, para calcular a carga, a gente pode fazer, por exemplo, a regra de 3. A gente sabe que a carga total ela está para um volume que é o quê? 4/3 de π ao cubo. A carga envolvida pela gaussiana, ela está num volume que é 4/3 de π d ao cubo. Tá certo? E daqui, então, eu tiro que a carga envolvida por essa gaussiana nada mais é do que Q d ao cubo sobre A ao cubo. Então, essa é a carga total envolvida pela gaussiana. Agora sim eu venho e faço uso da lei de Gauss. Então eu venho aqui,
integral de E escalar dA é igual a carga em volta pela superfície gaussiana dividido por ε0, que é igual a Q sobre ε0 d ao cubo sobre A ao cubo. O campo ali dessa integral aqui, ele é constante por simetria, então eu vou ter aqui que isso aqui é E módulo, aqui eu vou ter 4π d ao quadrado, que é a área da superfície gaussiana, e isso aqui dá Q sobre ε0 d ao cubo sobre A ao cubo. O que implica, então, que o módulo de E é igual a 1 sobre 4π ε0 d, aqui eu vou pôr o Q aqui, QD sobre A ao cubo. Agora, o P é igual a QD. Certo? O que implica, então, que P é igual a 4π ε0 A ao cubo E. Ou seja, isso aqui é o nosso amigo alfa. Se você fizer as contas, levando em consideração o volume do átomo, isso aqui vai dar 3ε0V, onde V é o volume do átomo. Tá certo? Feito? Então eu vou parar aqui, aí amanhã a gente continua, aliás, sexta-feira, semana que vem a gente tem prova, né? Aí a gente continua então na próxima aula.